Aqui estou a bordo e viajo de novo, que não reconheço desse mar que é tão profundamente meu, os seus quietos e suas bruscas aberturas de cinza e tempestade. Viajo e, como sempre, não sei onde estou e nem qual o navio em que viajo. Falo de mim mesmo, a fúria é o meu porto. Que os maus e os hipócritas se afastem. Minha lealdade é aquela que se assemelha ao crime. Vago nesse esplendor de mim, sem ter ciência nem sentido. Vago porque o calmo me dá náuseas e sou feito dessa inconstância com que se tece a sede de aventura e o poder de ficar. Nunca estou onde estou, vou passando. E o que é estranho em mim é que, passando, tento completar com paisagens que já foram. Mas o que me faz itinerante, eu sei, são as planícies que me chamam e não serão jamais. Invento os nomes com que me invento, poeta, pintor, comediante. Todos me servem, desde que no escuro alterem a mão fechada em seu punhal. Ezio, vamos falar do Lúcio Cardoso, né? Que você vem se devotando a resgatar toda a obra do Lúcio Cardoso, mas sobretudo os diários agora, né? Quer dizer, como é que foi a carpintaria de resgatar esses diários? Porque eles estavam dispersos, né? Havia uma edição anterior da Civilização Brasileira, mas que também não era uma definitiva, né? Os diários, na verdade, o primeiro foi publicado em 1960 pelo Lúcio, né? O Diário Primeiro. Ele tinha a intenção de publicar 5 diários, né? Mas só conseguiu ver publicado este, né? O Diário 1. E depois disso, em 1970, teve uma edição chamada Diário Completo, que reunia o Diário 1 e o 2, após a morte dele, né? Mas é uma edição que tinha problemas demais, porque eles misturaram trechos do Diário 1 no Diário 2, partes que o Lúcio tinha expurgado do Diário 1, porque ele reviu todo o livro para publicação, né? E aí depois disso, quando do centenário dele em 2012, eu recebi um convite da Civilização Brasileira, do Grupo Record, né, para fazer a organização dos diários dele, né, que saiu com o título de Diários. E aí eu juntei tudo, né, incluindo um diário que eu descobri anterior ao Diário 1, que eu chamei de Diário 0, né. E também aí aproveitei e pus o Diário 0, 1, 2 e também os dispersos e inéditos, né, os trechos. Só que a edição também, como eu tive pouco tempo para a organização, ficou com algumas falhas, né? Principalmente numa parte do Diário Não Íntimo, que era uma coluna que ele mantinha no jornal à noite. Então ficaram lacunas, porque o único jornal a que tive acesso tinha problemas de faltas de alguns trechos, né? E só uns 4 anos depois da publicação é que eu localizei uma edição completa, né? E aí aqui nessa nova edição está realmente tudo completo, né? Tá, os diários verdadeiramente completos dele. Pode até aparecer mais alguma coisa, né? Mas no ano passado, para essa edição, como eu tive bastante tempo para trabalhar com esse convite da Companhia das Letras, né? E aí eu fiquei 1 ano pesquisando a hemeroteca da Biblioteca Nacional, tanto que localizei 2 textos que eu inseri na parte dos inéditos, né? Que é No Meu Tempo de Estudante e Há Quanto Tempo, né? Que são inéditos em livro, né? Saem aqui pela primeira vez, né? Agora, é interessante a leitura desses diários, porque e ele diz isso o tempo todo, né, que ele está desnudo, né, diante do leitor e tal. Ele revela, de certa forma, a personalidade mais concreta do Lúcio, que era um homem extremamente religioso e que brigava o tempo todo com essa religiosidade e com a herança que ele trazia de Minas, né? Sim. E que ele viveu pouco em Minas, relativamente pouco, né? Quer dizer, como era essa dicotomia do Lúcio? Ele era um homem, assim, preso por essas dicotomias, não era? Ele saiu de Minas criança, primeiro foi para Belo Horizonte, né, que ele é o caçula dos 6 irmãos, e depois para o Rio de Janeiro, né? E
Ele retornou a Minas somente com 30 anos de idade. Ou seja, ele não frequentou muito Minas, né? Mas ele sempre voltava, né? Em algumas cidades ele sempre voltava, como Ubá e muitas outras ali daquele trecho que é de onde ele tirou, inclusive, a história da Crônica da Casa Assassinada, da família Menezes. E é interessante, assim, essa coisa essa luta dele, né, pelo fato de ele ser homossexual e ser católico, né? Então era sempre um problema sério, né? Porque uma coisa que não podia ser, né? Mas eu não sei, aqui nos diários ele não mostra muito esta coisa, né? Essa dualidade, né? Esse problema assim da culpa por ser homossexual, né? Não, mas não é nenhuma culpa pela questão da homossexualidade dele. É que ele, de certa forma, ele o tempo todo está rejeitando aquele espírito mineiro, fechado, conservador de Minas, que ele rejeitava o tempo todo, né? Aqui tem um texto que é bastante importante, um texto que chama bastante atenção até hoje, né? Que é um texto que ele faz contra Minas, né? Contra tudo de pior que há em Minas, né? O barroquismo, o jesuitismo, contra a Igreja Católica, o espírito barroco de Minas. E esse texto foi publicado 2 vezes, eu até localizei, que muita gente pensava que não tinha saído antes, né, que só quando o Fausto Cunha publica é que era a edição verdadeira. Tanto que aqui eu ponho as 2 versões, né? Uma das versões eu ponho em nota de rodapé, porque eu achei que era interessante para as pessoas conhecerem, inclusive porque eles amenizam um pouco, né, na publicação da revista Ficção, porque era muito mais pungente o que ele tinha dito, né? Ele chega a dizer que teria cravado um punhal em Minas ao publicar o Crônica da Casa Assassinada, né? O texto, deixa eu ver aqui, ele está no volume 2. O texto que ele fala sobre Minas, né? Que aí ficou sendo assim, Lúcio Cardoso patético, ergo meu livro como um punhal contra Minas, né? É um texto bastante forte, né, que eu insiro aqui na parte dos dispersos, né? É engraçado, porque ele era um escritor profundo, né? Muito, muito, muito intenso. Ele rejeita essa categoria do regionalismo, né? Quando ele publica o Maleita, né? Mas ele está inserido dentro daquilo que se convencionou chamar de romance de 30, né? Porque é aquele espírito de você fazer uma espécie de denúncia social diante de uma classe menos favorecida. A condição de uma classe menos favorecida, tanto no Maleita como no Salgueiro, né? Esses livros, de certa forma, dialogam. O Salgueiro já é passado no Morro do Salgueiro, né? Tanto que eu gosto muito do título que saiu na Argentina, que saiu Morro de Salgueiro, que tinha mais sentido, né? Assim, porque ele estava tratando realmente do Morro do Salgueiro no Rio de Janeiro, que já era urbano, né? Era o que se passa na cidade, né? Por que essa rejeição dele do regionalismo? Eu não sei, porque ele conviveu com esses escritores da época, né? Apesar que ele não teve amizade nem com os Zé Lins, nem com o Graciliano, eles tiveram pequenos contatos, né? E alguns até tempestuosos, né? Como com os Zé Lins, que eles vão às vias de fato numa briga, de se estapearem mesmo. Mas eu acho que ele muda, porque ele começa a ler Dostoiévski, né, e ele já tinha uma coisa mais grandiosa, de uma coisa de sair mesmo fora do Brasil, um romance cíclico, né, ele tinha essa intenção, que eu acho que divergia já desse grupo, né, do romance de 30, né. Mas isso, eu não vejo muito, ficou mesmo só naquilo, depois não teve continuidade, né? Ele partiu para uma outra coisa, o romance introspectivo, né? Que ele segue até o final, né? Que eu acho bem mais interessante, né? Eu penso assim, né?
Voltando à questão dos diários, né? É interessante porque ele tem uma consciência muito profunda, ele deixa isso muito claro nos diários, né, sobre o fazer artístico, né, mais do que literário, porque ele acaba se envolvendo com cinema, com teatro, né? Teatro é literatura, tudo bem, mas ele acaba, porque ele é dramaturgo, né? Mas ele chega a se envolver com a produção dessas coisas todas, né? E o drama que é isso, né, para ele. Nesse sentido, eu acho que os diários são de extrema importância, principalmente para os estudiosos da vida e obra dele, né? Porque aqui ele dá assim, o embrião de tudo que ele fez, né? Aqui está quando ele começa a escrever a crônica, quando ele começa a escrever o Viajante, quando ele incursiona pelo teatro, né? Aí o cinema também, que é uma coisa que não vingou, né? Que foi bastante complicado. Tem até umas partes aqui que são interessantes, né? Que ele fala, por exemplo, os atores não se resignam a trabalhar de graça, né? Que é uma coisa bastante louca, né? Porque ele não tinha dinheiro, era muito difícil, né? Ele fica com dívida trabalhista, né? Há uma ação trabalhista contra ele, né? E eu tenho um exemplar que é todo anotado por temas, né? Por assuntos. E aqui dá para você fazer uma tese sobre várias coisas, né? Sobre cinema, teatro, música, literatura, pintura, né? Que também ele incursiona nos últimos 6 anos de vida na pintura, né? É muito interessante isto, né? E é interessante uma coisa também que chama muita atenção, porque ele é um leitor dos clássicos, né? Sim. Ele se volta muito a essa questão, inicialmente com Dostoiévski, que é quase uma obsessão, permanece, mas há um tempo em que ele traz Dostoiévski com Balzac. Não é? Quer dizer, começa a relação, que são escritores, digamos assim, não digo contraditórios, mas pelo menos bem distantes um do outro, né? Sim. Eu acho que ele pega mais Balzac por causa dessa intenção dele de escrever um romance cíclico, né? Que começaria com o Viajante, a crônica, a ordem mudou, né? Então ele tinha, e vários outros livros, né? Eu nunca estudei muito essa questão, mas a Cássia dos Santos, que é uma professora da PUC de Campinas, estudou profundamente, né? Inclusive saiu recentemente um livro dela chamado Um Punhal contra Minas, que é uma preciosidade de livro, né, que é a tese de doutorado dela na Unicamp, e ela trata bastante dessa questão, né, do romance cíclico. E eu acho que ele se espelha em Balzac, né, a comédia humana, né? Que ele queria fazer uma coisa daquele modo. Tanto que, para quem leu Lúcio sabe, né, tem alguns personagens que passam de livro para livro. Dona Ana de Lara, por exemplo, né, ela está tanto na crônica quanto no Viajante, né? Então ele tinha essa vontade, era uma coisa assim, ele não estava interessado, eu penso, em prêmios, em fama, ele queria uma coisa grande, né? Ele pensava realmente grande, né? E construir uma obra, né? Agora, essa obra ficou irrealizada de certa forma? Sim. Por causa do lado dele, tanto de alcoólatra, quando usava bolinha na época, né? Algumas drogas ilícitas, né? Eu acho que isso, não sei se atrapalhou, porque ele, mesmo bebendo a noite inteira, todas as manhãs ele escrevia, né? É uma coisa incrível, eu penso, né? Porque hoje, vendo assim, fazendo um levantamento de tudo que ele deixou, é incrível, né? O quanto ele trabalhou, né? Que é uma coisa que eu vejo também no Mário de Andrade, né? Que você fala como é que esse cara comia, ele dormia. E era outro também que bebia bem. A gente tem o exemplo do Jaime Ovalle, né? Que era um funcionário exemplar, que passava a noite bebendo, mas no outro dia de manhã cedo estava lá batendo ponto e tal. Mas não produziu grande coisa, né? Como o Mário de Andrade e o Lúcio Cardoso.
né? Aliás, eles chegaram a ter uma convivência, né? Eles foram amigos durante um certo período. Foram. E era uma amizade até bastante estreita, eu penso, porque até manuscritos, o manuscrito de A Luz no Subsolo está no acervo do Mário, lá no IEB, na USP, né? Pois é, a influência do Mário nele, né? Porque o Mário, de certa forma, ele fez uma coisa muito interessante no período dele, que ele irradiou uma influência sobre muita gente, de Fernando Sabino a Drummond, né? Quer dizer, a Câmara Cascudo, né? E ele tinha um olho bastante refinado, né, assim, para saber o que era bom, né? E eu acho interessante nesse sentido o fato de ele ter convidado o Lúcio para participar de vários jornais e revistas, né? Por exemplo, revista acadêmica, o Suplemento Literário lá de São Paulo, né? Que eram coisas muito grandes, né? E o Lúcio publicou nesses jornais. Eu penso que foi a convite do Mário, né? Porque o Mário sempre estava por trás disso, né? Ele foi secretário de Cultura também. Sim. Tem um aspecto interessante também da vida do Lúcio, que você acaba fazendo uma referência nos diários, a participação dele no Congresso de Escritores, né, em São Paulo, em 45. O primeiro congresso de escritores. Em 45, que ele não é convidado como escritor. Não, como é isso? Isso foi uma descoberta que eu fiz no ano passado para essa edição, né, consultando a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que é uma preciosidade. Eu descubro que ele foi como repórter. Ele trabalhava numa revista, acho que é a Revista da Semana, e aí ele vai como repórter, e aí tem uma famosa foto dele com o Faulkner, que eu falava assim, nossa, Lúcio com o Faulkner, né, que era um autor que ele gostava. E ele entrevista o Faulkner em francês, na ocasião. A entrevista é publicada, né, nessa revista, né. Então tem uns fatos, eu descobri muita coisa que está aqui, eu acho que, com modéstia incluída, é a cronologia mais completa já feita até agora, né? Há fatos aqui que eu comentei, nem a família sabia, que eu descobri recentemente nessa grande pesquisa, né? E eu acho que as pessoas vão gostar, né? Ficou uma edição bastante alentada, né? Agora, é engraçado essa coisa dele não estar ali como escritor, né? Porque ele já era um escritor conhecido, já era um escritor famoso, né? Havia uma certa... porque era uma época de muita... a classe artística estava muito dividida, né? Quer dizer, esse catolicismo do Lúcio talvez se chocasse, porque foi feito basicamente aquele congresso com o pessoal ligado ao socialismo, né? Quer dizer, não, estava todo mundo, o Oswaldo de Andrade, o Mário, estavam todos, né? O Jorge Amado e tal. Graciliano. Né? Foi uma coisa assim de vulto, né? Que já não se faz mais hoje em dia, né? Juntar um elenco daquele no mesmo evento, né? É complicado, né? Há também nos diários um aspecto interessante. Ele não chega a fazer como o Torga, que escrevia poemas no diário, né? Mas ele comenta muito essa condição de poeta dele, né? Ele como é essa poesia do Mário, do Lúcio, que também é pouco conhecida? Você fez aquela edição? Sim, eu fiz a edição crítica da poesia completa dele, né, que saiu publicada em 2011 pela EDUSP, e que foi a minha tese de doutorado, né. Ali eu reúno tudo. Eu falo, é uma poesia irregular, mas é boa, eu não desgosto dela, né. Tem alguma coisa aqui ali que não é tão grande poesia, né? Mas os primeiros 2 livros, né, tem alguns poemas belíssimos ali, né? Incluindo o primeiro, né, o que abre o Poesias, né? E depois daquele estudo meu, acho que não se fala mais, né? As pessoas se atêm muito a analisar a crônica, né, que é a obra-prima máxima dele, em detrimento de outras coisas, né? Até que tem avançado bastante os estudos, né, do teatro, agora dos contos também tem algum estudo, né, das novelas, né? Mas a poesia ficou assim
mais esquecidinha, né? Agora, e é interessante porque, embora ele fale muito sobre a produção de teatro e de cinema dele também, e tal, e mesmo a construção dos romances, mas ele frequentemente está se referindo à poesia dele. Ele Sim. queria ter uma poesia mais reconhecida. Como era essa... Aqui ele fala até de momentos. Eu usei bastante os diários para o meu estudo, né? Porque ele descreve, né? Hoje escrevi Os Homens Luxuriosos, né? Tanto, a Wilkeman, né? A Pound, ele fazia sempre assim, homenagens, né? Mas e outra coisa curiosa que eu vejo é que ele tinha interesse e não ficar parado no tempo, né? Tanto que ele foi das primeiras pessoas a ter acesso ao concretismo através do Ferreira Goulart, né? Ele foi, acho que talvez a primeira pessoa que tenha visto o poema Formigueiro nos pôsteres originais que foram apresentados na exposição do Rio, né? Da arte concreta. E ele escreve alguns poemas nos moldes do concretismo, né? Que eu insiro lá nessa poesia completa dele, né? Agora é engraçado isso, né? Porque sempre me parece isso, né? E ele está ligado muito a uma estética, digamos assim, mais bretanha, né? Mais britânica, né? Ao Whitman, que é americano, ao Eliot, que é inglês e tal. E meio que de costas para o que se fazia na estética poética europeia da época, né? Me parece muito isso, né? De ficar mais... realmente é verdade isso, né? De ele ficar mais nos ingleses e americanos, né? A leitura. E a própria estética da poesia dele diz isso também, né? É uma coisa... E você que fez essas pesquisas todas, vai de certa forma se arriscar a escrever uma biografia do Lúcio Cardoso? Estou pensando. Eu tenho uma pesquisa bastante rica já, assim, tanto de material quanto... a minha biblioteca é bastante completa nesse sentido, né? Eu tenho toda a obra dele em casa, todas as edições, todas as traduções, e um armário inteirinho de jornais e revistas, né? Eu venho comprando na estante virtual, nesses sites, sempre aparece alguma coisa, Mercado Livre, né? Que aí você põe Lúcio Cardoso, aparece lá uma revista e eu compro, né? Então eu tenho um acervo bastante grande que já tem, acho que, um material bom para escrever, né? Pelo menos iniciar. E aqui uma coisa mais que eu queria falar, assim, voltando àquela coisa de como fiz, né? Nessa aqui foi totalmente revista as notas, né? E ampliada e muito, né? Fiz uma nova apresentação e também o índice remissivo, né? Que estava na edição anterior estava bem capenga, né? E aí dessa vez eu mesmo fiz o índice remissivo, que eu acho que é uma coisa bastante importante, né, numa obra como esta. Né? E também eu remodelei totalmente, né, para ficar uma coisa mais fluida. Eu acho que ficou bacana. Maravilha! E sucesso para o livro está belíssimo e uma lição de vida interessantíssima, uma lição literária, sobretudo, né? Da persistência do artista. É impressionante como a gente percebe essa persistência dele, não só na defesa, mas na própria confecção da obra dele, né? Sim. Eu acho que as pessoas vão gostar, né? Tem esse diário 1, como a gente falou, que é mais sobre leituras que ele fez, né? Que eu não deixo de achar rico também, né? Mas os outros textos, principalmente eu acho muito gostoso de ler o Diário Não Íntimo, né? Que era uma espécie de coluna social da época, né? Em que ele fala de todo mundo, dos eventos, ele anunciava uma exposição que ia acontecer. Era muito divertido, né? E fazia também algumas resenhas e críticas de livros, né? Que estavam saindo naquele momento, como o Grande Sertão Veredas, que causa um impacto muito grande sobre ele. Sim. É interessante, eu gosto demais desses diários, né? Maravilha.
Yazir, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a você, Maurício, pelo convite e sucesso com o programa, sempre. Maravilha.